em Lucas, capítulo 7, versículo 12. Vou orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Papai, eu peço a Ti. Deus, em cada etapa do culto, nós sabemos que quem dirige é o Senhor. Em cada momento, Pai, é o Senhor que dá a direção e coordena todas as coisas. E eu peço a Ti, Pai, na palavra neste momento, que não venha eu falar, mas que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, fale em cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Pai. Em nome de Jesus, manifesta da Tua vontade neste momento. Fala conosco, Pai, nós precisamos ouvir e absorver aquilo que o Senhor vai nos ministrar, Pai. Que não venha eu falar, mas que o Senhor fale. Tome o meu lugar aqui em nome de Jesus e manifesta do Teu poder e a Tua graça, Senhor. Que não falte, que não passe, mas seja na medida ideal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. No versículo 12 diz assim, o subtítulo está assim, o filho da viúva volta à vida, né? O filho da viúva de Naim, né? No versículo 12 diz assim, ora, quando chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem... Eu vou pegar essa aqui, que ela tá falando uma coisa que eu preciso pegar aqui, ó. Mantém nessa, tá? Que eu vou mandar aqui. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e a grande multidão da cidade a acompanhava. Versículo 13. Ao observá-lo, o Senhor compadeceu-se dela e a encorajou, não chores. E aproximou-se e tocou o esquife, que é o caixão, né? Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Irmãos, olha só. O que nós precisamos prestar atenção aqui? Põe lá no 12, Pedro, por favor. Ó, e no mesmo instante, 12. Isso. Vamos lá. No versículo 13, ele está falando que Jesus põe a mão, mas ele vai falar que moveu-se com íntima compaixão. O que eu preciso entender? Deus, ele se importa com cada situação da nossa vida. E Deus está ciente das coisas que está acontecendo. Vamos lá. E quando chegou... deixa lá. Isso aí. Isso, ACF. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Irmãos, presta bem atenção. Todas as vezes... Esses dois primeiros você deixa nessa ACF, tá? Todas as vezes que nós imaginamos... mas Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe o que nós estamos passando, e Ele se importa. Seja coisa grande, seja coisa pequena, Deus se importa. Olha só. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chore. Moveu-se. Ele sentiu compaixão, sentiu o que ela estava sentindo. Então, primeira parte, Deus sente o que a gente está sentindo. Eu estou sofrendo por tal coisa. É pequeno? Deus sente aquilo que nós estamos sentindo. Presta bem atenção. Alguma das coisas aqui, a maioria dos judeus, tem uma regra lá que eles não tocam lá no caixão. Mas Jesus foi lá e tocou. Ele se importa com a nossa vida. Deus coloca a mão e abençoa a nossa situação. O que eu preciso entender? Tem coisa que muitas vezes a gente cria regra. Não cria regra, não. Deus, ele é fiel. É claro, ninguém vai andar de qualquer jeito. Eu tô falando não cria regra para ser abençoado, né? Se eu não criar regra lá no trânsito, o que vai acontecer? A carta vai pro beleléu. E se não, o guarda passa e pega a gente.
Então o que nós precisamos entender? Deus se importa com cada situação da nossa vida. Deus se importa com cada situação. Ah, mas isso aqui, será que Deus não está vendo? Ele está vendo. O que ele fala no versículo 12? Volta o 12 aí. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Pode entender o que está acontecendo? Filho único da mãe que era viúva. Só tinha ele. E ela era mulher. Como é que ela ia fazer? Para onde que ela ia ir? Ela era viúva. Como é que ela ia voltar para a casa dela? Ou para a família do esposo? Era filho único da viúva. Irmãos, Deus, ele se move de íntima compaixão da nossa vida. E muitas vezes tem coisa que eu não sei como é que vai acontecer, como que Deus vai fazer, mas ele move-se de íntima compaixão. Ele sente o que a gente está sentindo e quer resolver e mudar a história. Então, mas o fulano falou que não é assim. Não, Deus, está escrito aqui, moveu-se, pode pôr o 3, por favor. Está falando aqui, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Deus sente o que a gente está sentindo. Mas será que Deus está vendo que eu não aguento, ou que eu aguento, ou que eu estou entendendo, ou que eu não estou entendendo? Deus se importa com cada situação da nossa vida. Seja uma coisa grande, seja uma coisa pequena. Deus se importa. Mas isso daqui, uma vez, eu ouvi uma coisa, eu estava vivendo um milagre e uma pessoa me falando que não, Deus não está se importando com isso. Eu falei, não, Deus está se importando, isso é a prova de que Deus está se importando, que você não ia fazer o negócio, você não ia pegar a moto aí, você pegou a moto, porque te deu um negócio, eu estava lá falando com Deus. E ele atendeu a oração. Ele poderia não atender, poderia acontecer qualquer coisa, porque ele é Deus. Mas Deus se move de íntima compaixão. Deus, estou preocupado com isso aqui. Como é que vai resolver? Deus quer resolver, quer trazer solução, quer trazer milagre. Mas o diabo criou uma regra que não pode isso, não vai, não vou... Não, Deus se move de íntima compaixão por nós. Eu preciso entender e dispensar a ideia mirabolante que surgiu na minha cabeça. Não, para acontecer isso tem que... Jesus caminhou, ele chegou na hora certa, tocou lá no esquife, no caixão lá. Não chora, moveu-se de íntima compaixão. Próximo livro, falando Mateus 20, 29, versículo 29 e versículo 34, só esse. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Então a gente já sabe que vai falar do Bartimeu. Essa versão do Mateus, que está lá em Marcos 10, 46, né? Essa versão de Mateus aqui, ele vai dar outro, que tinha outra ali, tinha mais alguém ali com Bartimeu. Vai lá. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus... Pode pôr o 34, por favor. A gente já conhece essa história. Eles estavam sentados à beira do caminho. Acompanhe o que eu escrevi aqui, é mais fácil para você. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou os olhos e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Irmãos, a gente já sabe dessa parte da história. Eles começaram a clamar, a multidão queria atrapalhar, mas eles clamou, Jesus, vem cá, não, peraí, vem cá. Irmão, Deus move de íntima compaixão. No meio do caminho, eles estão gritando assim, Senhor, tem compaixão de nós. E Jesus, movido de íntima compaixão. Irmãos, eu preciso entender que Deus se move de íntima compaixão por nós. Seja qual for. Eu só leio esses 2 versículos, 29 e 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo seus olhos viram. E eles o seguiram. Irmãos, eles começam a gritar. Começam a clamar, Jesus, filho de Davi. Eles sabem com que eles estão clamando. Tem compaixão de nós. Irmãos, Deus, ele tem compaixão de nós. O projeto de Deus é salvar a nossa vida.
E Jesus veio aqui e andou como ser humano. Um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, Deus, Filho de Deus, largou lá o sobrenatural para viver de maneira natural para nos salvar. Então eu preciso entender, ele sabe o que eu estou sentindo. Ó, tem uma coisa que está doendo aí em você, eu sei, filho, eu vou cuidar disso daí, eu não estou dormindo. Moveu-se de íntima compaixão. Deus se move de íntima compaixão. O que eu preciso entender? Deus se importa. Ah, mas alguém falou. Não! Não, isso aí nós estamos em outra época e tal, e está acontecendo assim, está acontecendo assado. Deus continua se importando com a nossa vida, seja qual for a situação. Ah, mas o diabo falou que ele não se importa. Deus se importa sim. Continua aqui. Vamos no Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. A cura da mulher no sábado. Ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Calma, Pedro. Havia já 18 anos que andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Pode pôr a outra lá, King James. Essa aí eu acho que é melhor. E observando, pediu que viesse à frente e afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Volta lá no 11 lá. Ó. Isso. Que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente, e ela caminhava encurvada, sem condição de endireitar-se. Irmãos, tem coisa que nós lutamos, pode ser alguma opressão maligna, ou como pode não ser. Mas tem coisa que eu e você, nós lutamos há muitos anos por alguma coisa. Irmão, Jesus está vendo. A mulher chegou toda torta no culto. Que culto era aquele? Era o culto no sábado. E que faz? E Jesus sabia qual que era o perfil das coisas ali? Claro que ele sabia. Mas o que nós precisamos entender? Que Deus se importa e ele está nos vendo. Ela chegou toda torta para aprender lá o culto, lá para assistir o culto, para ver Jesus ministrar. Irmãos, Lucas 3,10, tá? O que eu preciso entender? Que Deus se importa e ele está nos vendo. Chegou uma mulher toda torta no culto lá. Ele está vendo aquela situação. Falou: peraí, mas aqui não vai falar moveu-se de íntima compaixão. Mas o que eu quero trazer? Que Deus está vendo a nossa vida. Às vezes tem coisa que eu luto há muito tempo. Você luta há muito tempo. Continua perseverando. Porque em nome de Jesus, Deus está vendo. Ó, que se aproximou-se uma mulher possuída há 18 anos de um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de endireitar-se. Tem coisa que pode ser demônio. Eu vou lutar em nome de Jesus contra aquela situação. Tem situação que fica escondidinha. O que Jesus falou para ela? Ó, vem pro meio. Deus é fiel, ele traz para a luz. Quando eu falo traz para a luz, não é que Deus vai expor. Ele pode expor, né? Quando é uma situação diferente, ele pode expor. Mas quando ele fala vem pro meio, ele vai trazer direção. Ao observar, ela pediu que viesse à frente e afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. O que nós precisamos entender? Ela chegou no culto, aí Deus viu a mulher e chamou ela: vem aqui para frente.
colocou as mãos e mandou o mal embora. Tem situação que a gente às vezes está lutando há muito tempo, manda o mal embora, manda a falta, muitas vezes a falta de sabedoria em algumas coisas. Deus vai lá, coloca a mão, a gente manda, está lutando há muito tempo, manda embora toda toda influência maligna, toda situação. Às vezes tem coisa que não está na nossa mão, está na mão de terceiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o mal embora em nome de Jesus, e Deus vai entrar com poder e autoridade, e as coisas vão acontecer. Mas o que eu preciso dizer? Deus se importa com aquilo que é nosso, seja qualquer situação. O versículo 16. Sendo assim, por algum motivo, não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos. Irmão, tem situação que eu preciso enxergar o que está acontecendo. Não, essa situação, não, eu estou aqui, eu não posso pegar frio. O ser humano, a gente precisa ficar num lugar quente. Aí você fica lá no gelo, lá, o que pode nos acontecer? O povo ficar resfriado, tosse, alguma coisa do tipo, né? Não é verdade? Porque a gente não pode ficar no frio. Agora, tem situação que eu preciso lutar e combater o mal. Às vezes não é 18 anos, mas é a opressão maligna que fica ali, insistindo em uma situação ou outra. Manda embora em nome de Jesus. O que eu preciso entender? Deus se importa com a nossa situação. A mulher chegou encurvada. Ela não chegou lá porque ela ia chegar lá. Ô Jesus, me cura aí. Não, ela foi para lá. Mas Jesus está vendo. Ele não está vendo que eu estou andando assim ou assado? É claro que ele está vendo. Ele não se importa? É claro que ele se importa. Ele quer trazer solução para a nossa vida. Ele vai trazer em nome de Jesus. Então presta bem atenção. Deus se importa com cada situação da nossa vida. Vamos lá, Marcos 9, versículo 20. E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão. O menino provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. Vai lá. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe acontece? Há quanto tempo isso está? Há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou Irmãos, parece que a situação, mas que desafio, desde a infância. Por que Jesus perguntou? Porque ele se importa. Às vezes, eu sei que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus se importa de nos ouvir. Deus, eu estou passando por isso aqui, já tem um tempo. Aí Jesus fez o quê? Então Jesus perguntou, indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou desde a infância: irmão, tem coisa que eu preciso colocar na presença de Jesus. Muitas vezes nós temos coisas na nossa mão que a gente vai lá, me dá aqui de volta, Jesus. Jesus, me dá aqui de volta. Não pega de volta não. Coloca nas mãos dele. Aí você vai falar: Jesus, isso aqui está me incomodando. Faz tempo, estou vivendo isso aqui não está legal não estou feliz com isso não. Me dá um caminho. Às vezes o problema está até em nós. Pode estar em terceiros também. Mas eu vou falar: Jesus, eu preciso de um milagre aqui, de uma transformação, de uma mudança. Deus se importa. Ele parou o homem e perguntou, quando chegou lá: quanto tempo está acontecendo isso aqui? Está acontecendo isso há tanto tempo. Irmão, Deus se importa. No versículo 22. Eu vou parar no 23, depois a gente continua de novo. Muitas vezes esse demônio tem o jogado no fogo e na água para matá-lo. Olha só a situação dele. Vai para o 23. No 23, fala uma coisa interessante. Se podes, contestou. O homem, ele fala para... Volta no 22, Pedro, desculpe. Aqui, tá. Na metade do versículo aqui. Então, muitas vezes, esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós
e de alguma maneira ajudas. Irmão, por que ele falou desse jeito com Jesus? Porque os discípulos não puderam expulsar. Vai falar nos outros evangelhos. Aí ele fala isso. Aí Jesus vai dar uma nele. Olha lá. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Irmãos, o 23. Tudo é possível àquele que crê. Jesus vai tratar nessa situação agora. Primeiro, Deus se importa. Ele falou, o que está acontecendo? Ô fulano, tem gente que às vezes é usada por Deus e fala, fulano, o que está acontecendo aí? Como é que eu posso te ajudar? É enviado de Deus. É enviada de Deus. Não, peraí, ó, eu posso te ajudar. Eu vou abrir um caminho aqui para você. Eu vou ajudar aqui em alguma coisa. Eu vou fazer tal situação. Irmão, Deus pode fazer as coisas em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Ele falou, aí Jesus falou, ó, Jesus falou, não, peraí. Se podes fazer alguma coisa, ele já tomou a posição de Deus. Ó, peraí, vai lá no 24. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio. Ele falou assim, ó, tudo é possível que creio, ajuda-me a vencer a falta de fé. Tem outra ocasião que vai falar, ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, presta bem atenção. Jesus se importa com a nossa fé. Ele quer saber o que está acontecendo comigo. Ele quer saber o que está acontecendo com você. Ó, está acontecendo isso há quanto tempo? Ele está nos vendo. Ó, chegou a mulher, ele está nos vendo. Ele vê eu passando por algum desafio, ou por alguma situação, ou resolvendo alguma coisa, ou também para transformar a nossa vida, que está indo para um caminho errado. Ele está vendo. Falou, peraí. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Irmãos, às vezes, existem situações que a gente fala assim, Jesus, eu sei que o Senhor cura isso aqui, mas isso aqui, Jesus, eu sei que o Senhor cura também. Me ajuda a viver isso. Por quê? O que ele vai falar lá no Efésios? Efésios, acho que é Efésios, né? Coríntios, né? 2 Coríntios 2:9, né? Que aquilo que não subiu ao nosso coração, ele preparou, revelou pelo Espírito. O Efésios mesmo, Efésios 2, eu acho. Que segundo o poder e que em nós opera. Irmãos, ajuda a vencer a minha falta de fé. Às vezes eu tenho que falar para Jesus, eu já vi o Senhor fazer isso na minha vida, eu já vi fazer aquilo, mas isso aqui eu vi na televisão, faz isso aqui na minha vida também. Irmãos, Deus se preocupa, Ele se importa com a nossa fé, aquilo que nós estamos crendo, como a gente estamos crendo. O que eu quero trazer para nós? Que Deus se importa. O poder dele vai correr na nossa vida, vai correr até aqui, vai correr até lá, vai correr enquanto nós deixarmos, enquanto nós permitirmos. Deus se importa com esta situação. Deus tem cura e transformação. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Não tem coisa que a gente fala assim, Jesus, eu creio nisso aqui, mas isso aqui eu não sei como é que vence. Eu preciso crer, eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso ficar quieto, eu preciso só orar. Deus se importa com a nossa fé, tá nos vendo, quer restaurar a nossa vida. Tá acontecendo isso há quanto tempo? Eu me importo. Deus move-se com íntima compaixão. A mulher estava chorando, mas ele vai se mover porque ele sente. Então, preste bem atenção, Deus se importa. Mas Deus, isso aqui, outra pessoa chega aqui e talvez resolveria de outro jeito, talvez faria de outro jeito, mas a gente é assim, Deus nos trata de maneira individual. Então eu não posso me balizar com quem está do meu lado, eu não posso me balizar com outro. Mas, por exemplo, quando eu chego para resolver alguma coisa de elétrica, eu falo assim, antigamente eu ficava tentando tentar entender o que estava acontecendo, o que aconteceu. Aconteceu isso. Aí eu tentar fazer o caminho que a outra pessoa que deixou lá. Não, hoje não.
Não, eu já sei como é que eu faço. Não, eu vou resolver aqui, por esse caminho, já vai dar certo. Ah, mas aí se tem algum reparo junto ali, aí a gente vai procurar um outro caminho. Mas Deus se importa. E eu preciso entender que Ele me trata como filho de maneira individual. Cada filho é de um jeito. Um filho é de um jeito, outro filho é do outro. Eu sou um filho, Deus se importa. Ele falou, oh Deus, Jesus, ajuda a vencer a minha falta de fé, ajuda a vencer a incredulidade. Deus, eu preciso de fé para enxergar o milagre, para enxergar a solução, para enxergar a sua manifestação. Me ajuda aqui. Aí Deus vai nos dar a fé para vencer aquela situação. Mas enquanto eu estou ali pensando como é que isso resolve, Deus se importa. O menino não estava caindo no fogo, caindo na água? Tem situação que não estava no domínio do pai. Você não está no domínio do nós, seres humanos, está no domínio de Deus. Saiu do meu domínio e entrou no domínio de Deus. Então eu preciso entender que Deus se importa com essa situação em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17. Tá nessa sequência, tá bom? Aqui a gente já sabe dessa história. É a história da Ana. Quem é a Ana? É a mãe do Samuel. Quem é a Ana? A mulher que viveu o milagre. Quem é a Ana? A mulher que entrou na presença de Deus e derramou a sua alma. Quem é a Ana? É a mulher que Deus transformou o semblante dela e ela já não era mais triste. Ela já saiu alegre da situação. No versículo 8, ela e o Eucana vai lá para o culto, lá na igreja do Eli. A gente já falou isso algumas vezes. No versículo 8, então disse Eucana, seu marido, a ela, Ana, por que chora? Por que chora tu? Por que não come? Por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti que 10 filhos? Irmão, de novo aqui. Então Eucana, seu marido, lhe indagava, Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? O que Deus tem para nós? O que Deus pensa? Deus se importa. Às vezes, quem está do nosso lado não vai enxergar qual é a nossa necessidade. Presta bem atenção. Quantas vezes ela deve ter olhado pro esposo dela, e muitas vezes nós também olhamos para uma situação e você sorri, mas você sabe que tem alguma coisa te incomodando. Deus se importa. Ela chegou no templo para buscar a Deus. No versículo 10, vamos pulando aqui. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Irmão, ela estava com a alma sofrida. O esposo dela não estava entendendo o que ela estava passando. E ele tratava ela muito bem, porque fala que ele dava porções maiores, né, no sacrifício lá de oferta por ela. Então o que nós precisamos entender? Tem hora que quem está do nosso lado, no serviço, em qualquer situação mais próximo da nossa vida, não vai entender o que a gente está passando. O que eu preciso entender? Que tem coisa que o ser humano não vai resolver. Eu só vou resolver em Deus. O que ela estava acontecendo na vida dela? Profundamente sofrida. Chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava sofrida, mas ela não foi encher a cara. Ela não foi comer até sair pelo olho. Não! Ela foi chorar na presença do Senhor. No versículo 12, vai lá, pula para o 12. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Vai lá, o 13. Como Ana não estava orando, como Ana estava orando silenciosamente, bem, né? Seus lábios se mexiam, mas não
se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Depois a gente vai para o 15. Irmãos, ela foi lá buscar a Deus. Chegou na casa de Deus. Às vezes tem gente, às vezes tem situação que chega alguém e a gente não entende a pessoa, acha que ela tá cheia de cachaça, cheia de pinga, ou muitas vezes a gente é tido por, não, eu acho que fulano tá meio doido. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus, ele nos entende porque ele se importa conosco. É claro que nós nos importamos com quem está à nossa volta, mas o que nós precisamos entender? Deus, ele se importa com a amargura que está na nossa alma por algum motivo, por alguma situação. Enfim, no versículo 15, olha só. Entretanto, Ana lhe replicou. Então ele vai falar lá e tal, e ela fala, ele replicou com essas palavras: ó, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Eu preciso derramar a minha alma com quem vai me ajudar. Presta bem atenção. Tem coisa que a gente vai resolver com o ser humano. Você não lê o livro? A experiência daquela pessoa não traz uma ajuda para nós quando você lê um livro? Claro! E tem coisa que a gente vai resolver com o ser humano. Ô fulano, como é que resolve isso aqui, você sabe? Ó, tem um negócio aqui e Deus vai dar a luz. Agora o que nós precisamos fazer? Derramar nossa alma na presença do Senhor em primeiro lugar. Derrama sua alma na presença do Senhor. Deixa Ele entrar com poder, com autoridade, com graça e manifestar da unção dEle na situação. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Irmão, em nome de Jesus, ela foi derramar a alma no Senhor. Por quê? Porque Deus se importa. E eu vou derramar minha alma na onde? Por aí? Vou colocar lá no Face, lá colocar umas coisas, o povo, ai que não sei o que, põe lá um bonequinho feio e põe uma indireta para alguém. Vai resolver o quê? Nada. Não vai resolver. Não vai trazer solução. Agora, se eu ir para a presença de quem se importa, o que vai acontecer? Versículo 16. Versículo 16. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Mas o Eucana perguntou para ela por que ela estava triste. Sabe o que isso significa? Que tem coisa que a gente está vivendo caladinho. Por que ele perguntou se ela estava triste? Porque a outra esposa lá ficava lá espizinhando ela. Ó, eu tenho filho, você não tem. E quando o Eucana chegava, ela não fazia briga, ela mostrava um sorriso. Irmãos, por que ele perguntou? Já pensou nisso? Tá vivendo junto ali? Tá, por que perguntou? Porque tem coisa que tá aguentando caladinho. Irmãos, eu vou me derramar na presença do Senhor. Eu vou derramar a minha alma. Ah, mas ó, ela não poupou. Eu não vou falar isso para todo mundo. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, pois estou muito triste e desesperada. Ela fala que estava com a alma sofrida, com a alma tomada pela amargura e desesperada. Aonde que eu vou falar isso? Com Deus. Ó. E se a gente puder tomar conselho com alguém, vai tomar conselho com alguém que possa nos dar uma direção de Deus em nome de Jesus, uma direção do Senhor, mas presta bem atenção. Pode ser que eu chegue, pode ser que você chegue, e muitas vezes a gente seja mal compreendido. Primeiro fala com Deus. Por quê? Porque o Eli compreendeu ela mal. Ela foi mal compreendida ali diante da situação. Então o que nós precisamos entender? Derrama sua alma na presença do Senhor. Ah, foi tomado por uma amargura de alma. Vamos falar com quem se importa. Irmãos, no 17, estava desesperada. Então ele disse, vai-te em paz. Então ele disse, vai-te na paz do Senhor.
e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Irmãos, liberou o milagre, depois de um monte de coisa ali, liberou o milagre, versículo 18. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti, e que não pense e que pense sempre bem da minha pessoa. Acho que ela não falaria desse jeito não, mas vamos nessa versão mesmo. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não havia mais desalento, não havia mais tristeza. O que eu preciso entender? Quando eu vou para a presença de Deus, que se importa, a tristeza some. Eu vou me alimentar e a alegria de Deus toma conta da nossa vida. E não havia mais desalento, não estava mais triste. O seu semblante já era alegre, estava feliz. Por quê? Se derramou na presença do Senhor, teve aquele contorno todo ali nas situações, se derramou na presença do Senhor, viveu o milagre de Deus. O que eu vou fazer? Me derramar na presença de quem se importa. Deus se importa com você. Se o diabo falar, não está se importando, Deus se importa comigo e com você. Irmãos, Gênesis 40, versículo 20, presta bem atenção nessa parte aqui. O que Deus se importa conosco aqui? Vamos falar algumas coisas aqui. 3 dias se passaram e era comemoração 3 dias se passaram do dia. 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. Então, o aniversário dele foi há 3 dias atrás. Nesse dia estava se comemorando, né? Que tinha sido na quinta, né? Ele estava comemorando no sábado, né? O pessoal trabalhava, né? E ele ofereceu um banquete. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros na presença de todos da corte. E reapresentou o chefe dos copeiros. E reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos e reapresentou, trouxe lá os dois. Fez o banquete, aí trouxe o chefe do copeiro e o chefe dos padeiros. Presta bem atenção. No 21. Eu vou ler só os 3 versículos, tá? 21, 22, 3. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei e voltou a ser aquela pessoa de confiança que servia a taça de Faraó. Então, você já sabe de quem nós estamos falando. Estamos falando do José. Vai lá. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. 23. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Irmãos, Deus se importa com o treinamento que Ele está tendo na nossa vida. Presta bem atenção. Algumas pessoas falam assim, que por Deus estar no controle, se o copeiro tivesse se lembrado, ele ia fazer parte da padaria. Não ia estar na posição que Deus queria. Eu não imagino isso. Eu imagino que ele ia estar mais perto do que precisava. Ia já estar convivendo. Sabe o que acontece? Às vezes, eu preciso entender porque Deus se importa comigo, é porque Ele fez o cara esquecer. Tem coisa que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. E Ele se importa comigo e com você. E Ele não vai permitir que aconteça na hora errada. Presta bem atenção. 2 anos depois, ele vai se lembrar do José. O rei vai sonhar 2 anos seguidos o mesmo sonho. Fala lá no capítulo 41 que ele vai sonhando e sonhando. Irmãos, Deus se importa com aquilo que Ele está fazendo na nossa vida.
E eu preciso entender, porque Ele se importa. Tem hora que tem gente que se lembra de nós e tem hora que tem gente que esquece. Tá tudo na mão de Deus, porque Ele se importa da nossa vida. Ele vai permitir que eu e você, muitas vezes, continue nesse treinamento. Se fosse, qual que era melhor? Qual era o melhor lugar para viver? Lá na prisão ou como padeiro? Você acha que ele não ia estar ganhando tempo lá? Ele ia estar ganhando tempo. Mas ele ia ser conhecido também. Deus nos conserva para que o plano não dê errado. Ó, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus não transformou. Não, nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu na palavra, porque tudo que o diabo perguntava era: se tu és filho de Deus. Ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Não vou tentar Deus, não. Irmãos, ele não estava perguntando filho de Deus de modo geral. Filho de Deus unigênito. O que eu preciso entender? Tem hora que tem gente que vai esquecer da minha e da sua vida, porque Deus quer nos conservar em um lugar, quer nos manter lá. Deus se importa, Ele está vendo. Mas 2 anos depois, lá no 41, quando ele vai falar, ele fala assim, ó, tinha um rapaz lá, um jovem hebreu, ele era servo do guarda. Ele serviu o guarda lá. 2 anos depois o cara lembrou. Por quê? Porque surgiu a ocasião que você está preparado para vencer. Ó, chegou lá. Ô fulano, às vezes surgem condições para mim. Ah, você quebra isso aqui, faz isso aqui, ó. Eu sou eletricista, eu faço isso aí. Dá para fazer? Se eu tiver tempo eu faço. Mas eu vou para onde eu tô capaz, na onde eu fui treinado, na onde eu aprendi. O meu irmão solda, faz portão, 10 anos no portão lá, em casa, não tem nenhuma marquinha lá, um lugarzinho lá, pareceu uma lá, tá? Mas foi água, culpa sua não. Tá lá, aí outro dia embolou lá os fios lá, mano, um monte de fio, tudo igual, não tinha nenhuma cor diferente. Eu cheguei lá com a ferramenta e coloquei lá e resolvi, não foi? É esquecido, né? Cabeça esquecida, mas foi lá na casa lá. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus precisa me conservar no lugar. Ele se importa com a minha vida e vai fazer com que o cara esqueça. Deus está no controle de tudo. Presta bem atenção. Ele olhou a mulher que chegou, olhou a outra situação, moveu de íntima compaixão, viu a mulher chegando, perguntou, se interessou pelo problema do pai do menino lá, que o filho estava endemoniado lá e tudo mais. A Ana derramou a alma, porque derramou a alma no lugar certo, ela sabia quem se importava com ela, quem entender ela. Irmãos, o que eu preciso entender? Deus se importa com a nossa vida e tem coisa que Ele não vai deixar o plano dele afundar. Já tentou arrancar uma... Irmão, a manga você consegue arrancar do pé e esperar ela madurar. Você já tentou arrancar uma goiaba verde? Não consegue. A banana você espera ela madurar também, amadurecer. Um abacate você consegue esperar. Agora tenta pegar uma goiaba verde para ver se ela vai ficar madurinha. Não vai. O que eu preciso entender? Porque Deus se importa, Ele permite que eu continue lá. Eu preciso entender, mas Deus não está vendo que eu estou aqui? Não, Ele está vendo. Glorifica, 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 porque Ele se importa. Ah, Jesus, o Senhor não vai me tirar dessa prisão, não? Jesus, eu dei a revelação para o homem lá, tudo bonitinho que o Senhor mandou, o Senhor me revelou, e agora? Filho, calma. Deus, irmão, sabe o que acontece? Muitas vezes, Deus nos conserva, ministerialmente falando agora, tá? A gente viu as partes pessoais aqui. Deus nos conserva em anonimato, porque sabe que a gente não tem estrutura. Por exemplo, hoje em dia, chega alguma proposta para mim de alguma coisa.
E às vezes eu estou precisando daquilo. Eu me alegro, mas eu nem fico igual um abestalhado. Por quê? Porque se for de Deus, vai acontecer. Se não for, se Deus não permitir, não vai acontecer. E eu não vou criar expectativa falsa no meu coração. Isso quer dizer o quê? Ele se importa. Tem coisa que ele não fez o cara esquecer. Ao contrário, ó, apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente. O cara esqueceu. O cara falou assim, o que vai acontecer comigo? Olha, eu tive um sonho. Ah, o que foi o sonho? Ó, você vai morrer. Ó, eu vi a sua cabeça assim, aí os corvos vinham, comia e tal, o cesto cheio de pão. Fulano, você vai morrer. E eu, como é que é o meu? Você vai servir o rei, o faraó de novo. Irmãos, e o que aconteceu com José? Continuou lá na prisão. E estava lá injustamente, não estava? Deus não sabia? Claro que sabia, Deus está vendo. Deus não está vendo? Jesus não viu a mulher? Jesus não moveu-se de íntima compaixão? Claro que ele estava movendo-se de íntima compaixão. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, é claro que ele está se movendo lá. Mas ele fala assim, se eu tirar ele dali agora, não está pronto. Se eu tirar ele daquele lugar agora, não vai estar pronto. Irmão, Deus se importa com a nossa vida. Você quer ver como ele se importa? Vamos finalizando aqui. Ó, no Samuel. Olha só. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando continuarás pranteando? Põe a FC aí. A CF. Isso. Aí então disse o Senhor, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu chifre de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Vai lá. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim sacrificar. Versículo 3. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu farei saber que hás de fazer, e ungir-me-á a quem eu te dizer. Só esse, pode pôr no próximo livro. Irmãos, o que ele precisa? O que eu preciso entender? Samuel, vai lá e faz tal coisa para mim. Deus, não tem como eu fazer isso, porque se eu for lá, o Saul vai me matar. Irmão, Deus se importa com o nosso sentimento. Ele te deu alguma direção, te deu algum projeto, te deu alguma ordem, e você ou eu não estamos conseguindo cumprir. Deus, como que eu faço isso? Não sei. Deus se importa. Ele confiou alguma coisa na minha mão, na sua mão. Ele se importa com as nossas debilidades e fragilidades. Ele se importa. Não, peraí, já tem uma estratégia para você, meu filho, calma. Você chega lá, pega uma novilha nova, vai lá, leva para sacrificar e chama o Jessé. Aí lá eu vou te falar quem é. Pronto, resolveu. Mas aí ele vai ficar achando que Deus vai descer o porrete em mim, vai mandar um raio. Não, Deus é um pai bom. Ele se importa com a nossa vida. Você quer ver como ele se importa? Versículo 5 do Josué aqui, ó. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Versículo 6. Esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. O que eu preciso entender? Ele sabia, volta o 5 lá, depois a gente pula lá pro 9. 5, volta, isso. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Irmão, enquanto houver um fôlego de vida dentro de mim, um fôlego de vida dentro de você, Deus não nos abandona. Porque no dia que acabar o nosso fôlego, nós vamos estar lá com Ele. E se nós vamos estar numa sala de espera, aguardando para estar com Ele. O que eu preciso entender? Ele se importa. Qual que era a situação desse rapaz aqui? Estava vivendo o Moisés, toda aquela situação. Irmão, Deus, através da vida de Moisés, fez o quê? Abriu o Mar Vermelho. Deus, através da vida de Josué, por Josué,
Parou o sol, parou a rotação da Terra, deu um dia inteiro. Imagina a grandeza. O que eu preciso entender? Confia que Ele se importa com você. No versículo 9, põe aí por favor. Não te mandei eu? Esforça-te, tem muito bom ânimo, não temas. Irmão, ele estava sabendo que Deus se importa, Deus está vendo, Deus tem compaixão e ele sabe com quem ele está lidando. Não te mandei eu, olha, ele reforçou o que ele estava falando. Esforça, tem muito bom ânimo, não temas, não te espante, porque tinha coisa feia para tentar fazer ele se espantar, ficar com medo. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Preciso entender, eu preciso entender, você precisa entender. Vai dormir, vai em casa descansar, entendendo. Ele se importa com você, Ele está te vendo, Ele move de íntima compaixão. Aquilo que parece, o fulano não entende. O outro que eu pensei que ia entender, entendeu menos ainda, achou que eu estava com pinga na cabeça. Peraí, eu vou continuar aqui, eu vou derramar minha alma no lugar certo. Deus se importa. O que eu preciso entender? Deus, o Senhor não vai me tirar daqui? Não. Não foi isso que ele falou para José? Foi. Deus, tô vendo uma luz no fim do túnel. É o trem, sai daí, vai te atropelar. Deus se importa. E porque Ele se importa, Ele não tira. Mas Ele é conosco. Aonde a gente faz aonde o que José colocava a mão, Deus era com ele. O que eu preciso entender? Que Deus está me vendo. Deus move-se de íntima compaixão. Deus ajuda a minha fé que está abalada. Oh Deus, Senhor, eu tive fé para isso aqui, mas isso aqui, Deus, eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo crer, Senhor. Deus me ajuda na minha falta de fé. Aí chega uma situação. Ele fala assim, agora o José olhou assim, o olho dele até brilhou. Falou, é agora que eu vou sair desse lugar. O cara esqueceu dele. 2 anos depois foi lembrar. Por quê? Porque a gente ainda está no laboratório de Deus. O que é o laboratório? Já viu no lugar onde tem um laboratório? É onde treina as coisas lá. Isso aqui dá certo para isso aqui, deu certo. Tá bom. Agora o que eu preciso entender? Ele vai conosco, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Eu preciso entender que Ele está se importando com a dor, com a alma amargurada, a alma sofrida, Ele se importa. Mas Ele não vai tirar eu e você enquanto não tiver pronto. 40 dias e 40 noites jejuou e foi ainda ser tentado pelo diabo. Foi ser tentado pelo diabo. Quando que ele saiu de lá? Quando venceu toda aquela questão. E o que ele falou para mim e para você? Você vai vencer sozinho? Não, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que vai acontecer comigo e com você? Vai acabar o desafio? Não. Mas o que eu vou contar? Todo dia, toda hora, com aquele que se importa e está conosco, Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus.